e recebeu um trono e foi coroado. And then he served that for a long time as we'll see the seals break. E então ele serviu nisso por muito tempo, à medida que virmos se abrirem os selos. And then we find out after that long time Satan was kicked out of heaven. E então descobrimos que depois disso, Satanás foi lançado do céu. And he come down according to the scriptures and enthroned himself. E ele desceu, segundo as escrituras, e se entronizou. Just think, enthroned himself in that man. Pense, entronizou-se naquele homem And become a beast. e se tornou uma besta. And he had power, supreme power, like that. He done all the miracles and everything that the killings and bloody fights and everything that Rome could produce. E ele tinha poder supremo, como que para fazer todos os milagres e tudo ali ou melhor, matanças e pelejas sangrentas e tudo que Roma pôde produzir. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amado Pai Celestial, pedimos ao Senhor falar ao nosso coração. Queremos sempre ser sensível à sua voz, não procurando grandes coisas, grandes acontecimentos, porque o grande do Senhor é pequeno, se manifesta em simplicidade. Ajuda-nos a acompanhar sua manifestação, ler a Bíblia, ler as mensagens e dedicar aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar.
irmão Branham estava pregando a mensagem intitulada Hebreus, capítulo 2, segunda parte, e ele chegou à leitura de um versículo de Hebreus: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Aí pergunta, o que significa um anjo? E a resposta é um mensageiro. Se o mensageiro ungido de Deus, então se somos ungidos, somos mensageiros de Deus. Somos mensageiros para o mundo, embaixadores do céu, professando que somos peregrinos e estrangeiros. Não somos deste mundo, mas procuramos uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Então você tem que ter uma segurança que não é daqui. Outra coisa, você tem que crer, precisa crer que Deus está em você e que você é um embaixador do céu. Você representa o céu na terra. Tem gente que representa o inferno na terra. Você sabe que o carnaval, esta festa carnal, esse mundanismo que existe hoje, isso daí está representando o inferno na terra. Se você notar, eles até vestem de filhos do inferno. Eles colocam suas máscaras, as mais feias. Ninguém tem máscara bonita. Sempre é máscara feia, porque é tudo do inferno. As pessoas não percebem, elas estão mostrando que elas são anjos do inferno, anjos caídos. Elas gostam disso. Então a gente tem que procurar ver qual o gosto da gente. Se a gente gosta dessas coisas também, a gente é um anjo de lá. Tem crente que gosta dessas coisas. Tem crente que gosta de usar uma coisa feia, parecer algo feio. E isso vem de lá. Eles põem, vocês conhecem, eles põem máscara de tudo. Tem para vender aí nas lojas, máscara de todas as formas. Não tem uma bonita, só coisa feia. Eu sempre me refiro, eles fazem desenho, tem hora que eles fazem um desenho feio e é aquele que dá ibope. É o feio. Porque o diabo está atrás daquilo. Tanto da beleza humana, como da feiura que eles apresentam através das máscaras. Porque a máscara é uma coisa, mas aquilo está representando o inferno. Eles vêm vestidos de diabo, eles vêm com máscara de morte. Eles põem uma máscara de morte e eles não têm medo. É porque eles pertencem à morte. E nós temos que procurar as melhores coisas, que são as coisas espirituais. Se você se dedicar pela coisa espiritual, pelo espiritual, eu tenho que duvidar que Deus não te abençoe. Porque senão eu estaria contra as Escrituras. A gente tem que mudar de vida, a gente tem que pegar, Senhor, me muda, me transforma, porque eu quero andar segundo aqueles que vieram do céu. Porque aqui na terra tem quem veio do céu e quem vem do inferno. O irmão Branham viu o inferno dentro da loja. Vocês sabem disso. Ali na América, ele viu o inferno dentro da loja. Porque o que ele viu dentro da loja, ele tinha visto numa visão do inferno. E estava dentro da loja, aquele barulhão, e aquelas mulheres com cabeça d'água, usando as coisas mais esquifosas. Irmão Branham tinha visto aquilo no inferno. Mas ele viu dentro da loja, assentado.
esperando a esposa comprar umas roupas para as crianças, e o povo subindo e descendo aquela escada, e ele viu exatamente a mesma coisa. O que ele tinha visto numa visão estava agora retratado em carne humana, estava em seres humanos. Mas você sabe que o irmão Branham teve visão também do céu, do paraíso. O irmão Branham viu salvos do outro lado da vida. Então você tem que retratar aqueles salvos, você tem que mostrar que você é um daqueles salvos também, que o irmão Branham viu. Ele não só viu o perdido, ele viu o salvo. Mas cadê as pessoas salvas para poder mostrar? Eu creio nesta palavra, eu estou aqui cumprindo aquela parte que o irmão Branham viu dos eleitos daquele tempo, eleitos que já haviam partido, estava do outro lado, mas numa visão ele pôde ver aquilo. Você sabe que ele viu aquela moça linda do outro lado, numa visão, e que o anjo perguntou para ele: você não a conhece? Ele disse: não. Ele diz: ela tinha 92 anos quando você a levou a Cristo. Quer dizer, é difícil conhecer, quando você leva aquela pessoa a Cristo cheia de ruga, já está feia, nós os homens fica careca, muda as coisas. E do outro lado era uma jovem de 18 a 21 anos. E são pessoas que dedicam a Deus. Você vai, a irmã Hattie Moser, gente, ela dedicou a Deus a si e a seus filhos. Não foi uma mulher muito preocupada com o dinheiro podia até vir para ela. Ela não estava preocupada. Ela tinha um ganho de $200 por ano. Isso dá menos de R$400 hoje, por ano, numa colina, e ela é uma viúva, com 2 filhos, uma irmã paralítica, uns pais idosos, e a palavra de Deus chegou no lar dela, através do irmão Branham. E quando o irmão Branham falou sobre esquilos, que havia criado esquilos pelo poder da palavra, ela diz: irmão Branham, isso é a pura verdade. Nem o Espírito Santo ficou quieto naquela hora. Quando a pessoa professa, crer numa coisa que ela não está vendo, isso é fé. Irmão Branham, isso é pura verdade. Irmão Branham parou e diz: olha, o Espírito Santo está dizendo para a irmã pedir o que a irmã quiser, que a irmã vai receber agora. Agora você pensa, é uma mulher que ganhava pouco. Ela tinha que estar preocupada no bem-estar dela, dos filhos, o futuro dos filhos. Mas eu ganho muito pouco, agora chegou minha vez. Chegou a oportunidade. Pede o que a irmã quiser. Ela não pensou em futuro de filho, ela não pensou em melhorar a sua vida. Ela tinha sua irmã paralítica, ela não pensou na irmã paralítica. Ela tinha 2 filhos desobedientes, que criticavam, ficava rindo do profeta, que o profeta chegava e tomava um lanche lá na casa dela, e aqueles meninos sorrindo ali no terreiro. Agora, ela não sabia, ela disse para o irmão Branham: eu não sei o que pedir. Ah, se fosse qualquer um de nós, querendo aumentar a empresa, né? Querendo aumentar a casa, querendo construir uma nova igreja, querendo comprar uma frota de carro. Oh, pediu o que quero? E ele ainda diz $1 milhão. Que tentação. Não para a irmã Hattie. A irmã Hattie não
foi tentada por $1 milhão. Eu creio que talvez você vê algum programa e fica sabendo que os outros ganhou R$1 milhão. E aquilo te comove por dentro. Quer dizer, o espírito que estava na irmã Hatmuser não pode estar em você. Ele ganhou $1.000, $1 milhão. Para você, você nem importa com aquilo. Ah, pastor, mas a gente está no seco. E aí aparece tanta chuva. Esse é o problema. Na casa da irmã também apareceu. Manhattan tinha a oportunidade de ficar milionária. Mas ela não pediu aquilo. Ela deu mais valor a Deus. É assim que se dá mais valor às coisas de Deus. Não é a preocupação com nossos filhos, com o nosso futuro, para deixar um futuro para os filhos. Não é a preocupação, isso não é correto. Não foi isso que agradou o Espírito Santo. O que agradou ao Espírito Santo foi ela dizer: irmão Branham, eu creio, isso é a pura verdade. Ela não falou aquilo pensando, qualquer hora, irmão Branham vai trazer milhões para minha casa, porque ele é um profeta de Deus. Não, ela queria outra coisa, ela não está pensando em dinheiro. Ela não está pensando nem na cura da irmã dela, paralítica, que a gente deve pensar, mas ela não pensou. E o que agradou ao Espírito Santo foi ela não pensar em dinheiro, foi ela não pensar na velhice dos pais, foi ela não pensar na irmã numa cadeira de roda. Aquilo agradou ao Espírito Santo, ela não pensar naquilo. E é o que nós pensamos, e é o que nós entristecemos o Espírito Santo. Porque se ela agradou ao Espírito Santo em falar o que falou, nós entristecemos o Espírito Santo em agir de uma forma contrária ao que ela falou. E aquilo ajudou aquela mulher. Mas eu não sei o que pedir, irmão Branham. Irmão Branham ainda cita assim: a sua irmã paralítica pede a cura dela. E parece que tem uma mensagem que ele diz: a renovação de seus pais. Pede. $1 milhão, se não cair nessa mesa, eu sou um falso profeta. Que hora. Mas por que o Espírito Santo falou? Porque se há um fundo que clama a outro fundo, e há um fundo para responder aquele clamor, o que clamava dentro da mulher é o que estava dentro do Espírito Santo. Dentro da mulher clamou outra coisa. Irmão Branham pôde mostrar para ela: peça isso, peça aquilo. Você não sabe o que pedir, mas ele não falou o principal. Aí ela olhou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, seria possível a salvação dos meus 2 filhos? Nada de dinheiro, nem saúde, que é tão bom. Aproveita a oportunidade. Não. Eu quero a salvação. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. A salvação da nossa vida está em primeiro lugar. Depois que você é salvo, só de saber, se um olho te escandalizar, arranca ele e entra no céu sem um olho. Aí a pessoa: mas como que eu vou fazer isso? Se ele te escandaliza, não atente para ele. Não atente para ele. Tem hora que a pessoa tem um olho que ela busca muita coisa. Ela vê muita coisa grande, maravilhosa, e deseja aquilo. Então perca aquilo. Não tenha aquilo. Esse olho está te escandalizando, fazendo você ver grandes coisas, está fazendo de você um Ló na vida hoje. Não faz de você um Abraão. Entra no céu sem olho. Pensa em você que vai: eu não posso fazer isso, que eu vou chegar no céu e ficar sem olho.
é a força de expressão da Bíblia. Que você está perdendo algo aqui que você não vê, você vai entrar no céu sem aquilo. Mas você sabe, quando chegar lá, tudo é novo, é um olho novo, tudo é novo para você, é corpo novo, vida nova. Mas a pessoa está preocupada com o material. Não tem jeito de colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não é pedir uma casa, um carro, uma fazenda, um bom serviço. Não, colocar Deus em primeiro lugar é você pedir a salvação sua, da sua família, sua esposa, seus filhos, lutar por aquilo ali. É colocar Deus em primeiro lugar, porque isso não desvanece. O nosso dinheiro acaba, a nossa casa envelhece, perdemos, fazemos negócio errado e perdemos. Mas a salvação não, se Deus te dá, Ele nunca toma. Ele te deu uma salvação, você nunca perde aquela salvação. Você recebeu dele aquela salvação. É colocar Deus em primeiro lugar, é colocar essa palavra em primeiro lugar. É ver o que Deus está fazendo hoje. Dizer, Senhor, eu quero é isso. Eu quero é isso. Aí depois vem uma casa, depois vem carro, depois vem isso, vem aquilo, depois vem saúde. Mas eu quero o Senhor em primeiro lugar. Deus vai te admirar numa fé desta. O que você escolhe? Eu quero Deus. Não, mas você está precisando de saúde. Eu quero Deus. Eu quero a palavra. Eu quero salvação. Eu quero me arrepender de meus pecados. Eu quero uma nova vida. Oh, Deus pode entrar em cena. Ele entrou na casa da irmã Hatmuser, não pode entrar na nossa? De um lado, você for olhar pela prosperidade, você olha para o povo do mundo, você diz que eles têm Deus. São milionários. E não tem uma unha de Deus. E eles têm tudo de bom. Tem coisas bonitas. Tem carros novos. Casa o quanto eles quiserem. Fazendas. Milhões e milhões. Mas não tem Deus. Então você deveria se satisfazer com Deus, que depois Deus pode te dar alguma coisa. Eu sempre tenho notado isso, tem coisa que nós não podemos receber, que Deus não pode pôr na nossa mão. É como você pegar uma faca e colocar na mão de uma criança. A criança mata a si mesmo, mata os outros, machuca. Então tem coisas que Deus não pode colocar. Tem coisas que Deus não pode dar para nós. Deus talvez não pode dar riqueza para nós. Porque nós não vamos saber usar a riqueza. Nós vamos nos distanciar dele. Nós vamos estar preocupados mais com a nossa riqueza. Deus não pode dar. Você pode notar uma coisa, se tem coisas que você tem de prosperidade, que aquilo atrapalha você servir a Deus, atrapalha você ir num culto, atrapalha você colocar Deus em primeiro lugar. Nunca pense que aquilo que você tem é Deus, não te enganes. É o diabo te iludindo, para você dizer, Deus está me abençoando. Vai no culto, hoje não, Deus, graças a Deus, Deus está me abençoando. É carro novo, é casa nova, estou prosperando. Mas você crê na mensagem da hora, do dia, e serve mesmo de coração? Nada disso, mas tem prosperidade material. Então, é o inimigo enganando a pessoa. Nunca diga também, olha, Deus está comigo porque eu estou sadio. Tem tanta gente sadia aí no mundo. Você deve conhecer gente que fuma 30, 40 anos e está bem, nem no médico vai. E aí você, mas como pode? E você está sempre tomando comprimido. Precisa de médico sempre. O outro não precisa. Você não tem que pensar nisso. Deixa ele viver aquela vida dele, o céu dele é aqui. O céu de muita gente é na terra. É aqui mesmo, é a vida boa que eles têm, a maneira boa de se viver.
sem Deus, sem dedicar sua vida a Deus, sem se preocupar em gastar um pouquinho. Deixa eu ir até a igreja, deixa eu ter uma comunhão com meus irmãos, deixa eu cantar uns hinos, deixa eu louvar a Deus, deixa eu ouvir uma pregação. Eles não têm essa preocupação, e é você quem tem essa preocupação, e eles não têm. Não te preocupes, porque eles crescem, porque eles se enriquecem. Davi falou sobre isso. Então não te enganes com a prosperidade do injusto. Por mais sincera que a pessoa seja ali no mundo, mas sem dedicar às coisas de Deus da forma correta, sem saber onde Deus está. Você pensa que o povo não pensava que Deus estava lá no templo de Anás e Caifás? Eles sabiam. Vamos lá, porque Deus está lá. E Deus não estava. Deus estava na manjedoura. Deus estava na praia da Galileia. E eu tenho que encontrar onde Deus está, e eu tenho que ter a revelação daquilo. Meu irmão, você tem que aprender isso. Se você não dedica aquele tempo para Deus, ele é dedicado ao diabo. Se você sai, aquele tempo não é para Deus, não é para orar, não é para estar na igreja, não é para estudar. Você pode ver que é para outra coisa, que não é de Deus. Isso também eu não quero dizer que você não possa ir para o mato, que você não possa ir pescar, que você não possa ir caçar para quem gosta e vai passar um tempinho. Que não seja dia de culto. As pessoas podem nem ensinar isso, mas deixa eu falar o que o irmão Brana diz. Uns dizem, eu não vou na igreja porque hoje vai passar Suzy. Quer dizer, um tipo de filme lá que vai passar, que gosta muito, então eu não vou na igreja. Está errado. Mas logo, se não tivesse um culto para você ir, aquele dia não era dia de culto, e se você tinha que ver alguma coisa, ia ver aquilo. O irmão Brana mesmo disse. Se não tiver culto na sua igreja e passar Sodoma lá na sua cidade, no cinema, vai vê-lo. Tem os irmãos que eles arrumam uns panfletinhos cheios de parágrafos, tiro na televisão. Mas esses que o irmão Brana diz que ele estava vendo um filme de uns peixinhos lá no fundo do mar, que não tem olhos, mas o seu focinho é fosforescente e é guiado pelo seu focinho. Isso eles não põem. O irmão Brana dizendo, hoje tem se cumprido essa escritura, 110, se passar o filme Sodoma na sua cidade, vai vê-lo, se não tiver culto. O irmão Brana, ele dá valor àquilo que é de Deus. Se tem o que é de Deus e vai passar Sodoma, não, então eu vou para o que é de Deus. É isso que o irmão Brana está ensinando na mensagem. Vai na mensagem ver se não é assim. Agora, por essas coisas, pelo motivo do irmão Brana dar um tiro na televisão, nós temos os extremistas dentro da mensagem, por toda parte, que quer só dar tiro na televisão. Muitas vezes dá tiro na televisão e sai com a mulher do outro. A gente sabe disso aí. E dá tiro na televisão. E diz para o povo, é pecado ter internet. E desonra filho dos outros. Deveria converter. Eles deveriam saber que o William Brana não foi um fariseu. O William Brana não foi um extremista. O William Brana, ele mostrou os dois lados. Você tem que mostrar os dois lados para a sua igreja, sem temer. Mas eles podem se perder. Se perder não é de Deus. Deus não perde nenhum de nós. Se nós perdemos, porque nós não somos dele. Mas de tanto ficar iludido naquela coisa ali, é que ele se perdeu. Por que se iludiu naquilo? Porque você não é de Deus. Amém? Coloque Deus primeiro. Coloque Deus primeiro. Vai passar Suzy. Mas aqui vai passar a Bíblia. Certo? Então eu vou ver Bíblia. Eu vou ouvir Bíblia. E vou deixar agora para outro tempo. Que não tiver Bíblia, que não tiver culto, aí eu vou ver Suzy. Aí eu vou ver Sodoma. Se não tem culto. Mas se tem um culto e você vai criar vaca, se tem um culto você vai criar porco, se tem um culto e você vai criar grãos.
Está errado. Tem um culto. Agora, depois daquele culto, aí você vai fazer alguma coisa. Mas até no domingo, no primeiro dia da semana, irmão Branham mostrou para não se fazer nada. Aquela preocupação com o serviço quase se mata. Quando tem um dia de sossego, um dia de descanso. A Bíblia, ele diz, a Bíblia não ensina no Novo Testamento um dia para você descansar, mas tem o dia da ressurreição. Ele mostra isso, tem o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana. Então, fique servindo a Deus, tire aquilo para servir a Deus. Deus está em primeiro lugar? Põe Deus em primeiro lugar. Aí, você, como um anjo, é um mensageiro. E o mensageiro leva esta mensagem onde quer. Eu estava pensando, para nós hoje é muito mais difícil que para o tempo dos outros mensageiros. Você sabe, nós mensageiros no tempo da noiva, é muito mais difícil. Qual o motivo de ser mais difícil hoje? É porque no tempo deles, eram homens que dirigiam e Deus estava empenhado em realizar trabalhos através de homens, e a ministração da Bíblia era feita nos dias de Elias, nos dias do Filho do Homem, tudo é homem. Mas quando chegou nos nossos dias, é a noiva, tipificada em João, que tem que ir no anjo forte, e o anjo forte já não está no céu, o anjo forte não está no Monte Pôr do Sol, o anjo forte já pisou na terra e no mar. Quer dizer, o anjo forte já se tornou um homem, o anjo forte agora é Brana, Cristo é Brana. Vai ao anjo forte, vai aos selos. Está na mensagem isso também. Vai lá aos selos. E pega e come. E profetiza. Mas aí é o ministério da esposa. Mas mulher não prega. Você vê como é mais difícil? Aí nós temos que nos apresentar aqui. Nós pertencemos, somos o mensageiro que representamos esta esposa aqui na terra. Aí você tem que colocar o homem naquele lugar. Tem que colocar, por quê? É o quíntuplo de Efésios que está operando, nesse momento, é o quíntuplo de Efésios dentro da esposa. Agora, a esposa é um povo que é liderado pela mensagem do anjo forte que desceu do céu, não com o livrinho meio aberto, mas com o livrinho aberto. Não com o livrinho fechado, mas com o livrinho aberto. Tem que ter esse povo aqui que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. E tem que ter um cabeça aqui também. Tem que ter um homem. Aí é um anjo. É um mensageiro. Bom, ainda nem comecei, né? E aí, irmão Branham diz assim, somos mensageiros para o mundo, embaixadores do céu, professando que somos peregrinos e estrangeiros. Somos peregrinos e estrangeiros. Nós estamos muito preocupados aqui com a terra, não. Tem alguém que começa a preocupar para poder ajudar os filhos, porque você pensa assim, arrebatamento pode dar logo, mas olha para os filhos e fala, nenhum serve a Deus. Vai ser fácil, não, hein? Eles podem entrar só lá no final, porque aí não tem eleição para arrebatamento. Se tivesse eleição para arrebatamento, eles aceitavam a mensagem hoje. Eles creriam na mensagem hoje, seja filho de pastor, filho de diácono, filho de quem quer que seja. Não somos deste mundo, mas procuramos uma cidade que virá, cujo artífice e construtor é Deus. O 106, Hebreus capítulo 2, segunda parte, parágrafo 106, o finalzinho, irmão Branham diz assim, nós como cristãos enchemos nossas mentes de tantas besteiras. E ele estava falando um pouco de televisão antes, seguindo alguma mulher. Quando deveríamos estar em oração em algum lugar e estudando a Bíblia para conhecermos os sinais dos tempos em que estamos vivendo. E as pessoas, elas não estão preocupadas em conhecer os sinais do tempo que vivem. Elas sabem, nos dias de Noé foi isso, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, nos dias do irmão Branham. Mas e conhecer os sinais das Escrituras de Apocalipse 10, 8 a 11, 8, hoje? Que as pessoas conhecem os sinais das Escrituras até no tempo do irmão Branham. Mas e conhecer hoje esses sinais
Mas cadê os cristãos que fazem isso, que lê mensagem, que lê Bíblia? A maioria do povo da mensagem não tem os selos, não sabe nada, por isso não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Se você lê para ele, diz, mas eu não tenho. E no Brasil tem os selos, Goiânia tem selos. É só você pedir que eles mandam para você, paga o valor do livro. O que você paga não vale nem a capa. E o conteúdo é perfeito, é bom. Você precisa de estudar, precisa de crer nisso. Mas já começa a ilusão entre muitos pregadores. Não precisamos de trovões, não precisamos de revelação dos selos para ir no arrebatamento. Quer dizer, são tudo falsos profetas dentro da própria mensagem. Foi William Branham que disse, sem os trovões não há rapto. Irmão Branham é que mostrou, é os trovões que dá fé de arrebatamento. Primeiro selo 35, 68. A pessoa tem que guardar isso. Mais uma coisa, coloque Deus em primeiro lugar, em tudo. Se colocar Deus em primeiro lugar, aí ele pede, Senhor, vai mudando minha vida. Eu tenho procurado viver o melhor que eu posso, mas não estou satisfeito ainda com a vida espiritual que eu tenho. Eu quero melhor. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero melhor. Você não quer melhor? Enquanto estiver aqui, ficar satisfeito é assentar e relaxar. Aí, viver ao Deus dará. Não, você tem que lutar, continuar lutando. Está bem? Cada dia vivendo melhor, mais perto de Deus. Mas tem coisas que nós não gostamos na nossa própria vida. Nós queremos que essas coisas saiam. Isso vai saindo. Deus vai tirando isso aos poucos. Ele vai tirando. Ele já tirou muita coisa de nós. E Ele vai tirando até estarmos limpos completamente. Agora, deixa Ele em primeiro lugar. Se tiver alguma coisa em nós que Deus está em segundo lugar, pega Ele, põe em primeiro lugar, pega aquela coisa de primeiro lugar e tira de lá. Eu vou pôr Deus aqui. Talvez a esposa está lá no primeiro lugar, o marido está lá em primeiro lugar, os filhos estão lá no primeiro lugar. Você fala, querido, querida, filhos, sai daí, sai. Fica fora aqui. Eu vou colocar Deus aqui agora primeiro. Agora é Deus. Cuidado para com Deus, cuidado para com a palavra, cuidado para não errar, viver a vida limpa, viver a vida pura. Espera, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Mas nós, agora você largou de mão de nós. Não, você é depois de Deus. Você é depois de Deus. Amor é depois de Deus, filhos é depois de Deus. Marido, mulher é depois de Deus, pais são depois de Deus, pastor é depois de Deus. Deus é em primeiro lugar. Você coloca Deus ali em primeiro lugar. Companheirismo. Deus é em primeiro lugar do que em companheirismo. Mas eu estou num companheirismo que o pastor é muito bom, os irmãos são muito bons. Mas tem a palavra da hora, tem a revelação, o Cordeiro saiu do trono, tem novo nome. Não tem, então sai dele. Põe Deus ali primeiro. Deus em primeiro lugar. Hoje, Deus em primeiro lugar, Ele desceu do céu, Ele pisou na terra, pisou no mar. Ele tem novo nome quando Ele pisa na terra e no mar. Ele tem novo nome, Ele é um homem com novo nome entre os homens. Amém. Agora a gente sabe que uma mensagem dessa é só para eleito. Quem pode entrar no nosso site e escutar a nossa pregação, só pode ser eleito, porque o crítico que estiver lá escutando, ele está perdido também. Se tiver um crítico aí me escutando, ele está perdido. Perdido. Por quê? Os demônios, eu não vou nem chegar aqui nessa leitura, os demônios conheceram Jesus. Os demônios sabiam que Jesus era. Os crentes dos dias de Jesus chamavam Jesus de Belzebu. O Belzebu chamava Jesus de Filho do Altíssimo. Quem é que estava certo? Belzebu ou Anás e Caifás? Você já pensou uma coisa dessa? Nos dias de Jesus, Belzebu estava certo. Quando Jesus foi expulsar aquele demônio, aquela casta que só sai com jejum e oração, Jesus foi expulsar porque os discípulos não deu conta de expulsar, não estavam preparados para aquilo. Então, Jesus foi expulsar aqueles demônios. Então, você vê que essa casta, esses demônios, só saem com jejum e oração. E aqueles demônios diziam, por que vem nos atormentar, Filho do Altíssimo?
Aí você conversava com Anás e com Caifás, o que você acha do Jesus de Nazaré? Aquilo lá tem Beelzebul. Mas eu acabei de escutar o Beelzebul ali falando que ele é filho do Altíssimo. As pessoas não entendem que o diabo conhece Deus, o diabo sabe o que é Deus. O profeta diz, o próprio diabo tentou a Jesus. Você vai ali em São Mateus capítulo 4, no monte da tentação, ele foi tentar Jesus, fez 3 tentativas, em todas aquelas tentativas o diabo falhou. Jesus venceu. Aí os anjos vieram e serviram a Jesus. Irmãos, se nós não vencermos o diabo, escuta aqui. O que o anjo falou para o irmão Brana? Dinheiro, mulher e fama. Você tem que vencer essas coisas. Dinheiro, mulher e fama. O seu ministério será abençoado. O seu ministério de pai, seu ministério de mãe, seu ministério de pastor, seu ministério de diácono, seu ministério de obreiro, seu ministério de membro será abençoado se você vencer dinheiro, mulher e fama. Foi 3 tentações também que Jesus venceu lá no monte da tentação. Transforma estas pedras em pães. Ele queria milagre, fazer cura divina. Transforma estas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, como que ele é astuto. E ele trabalha nisso daí. Ele gosta dessas coisas. Agora, vamos lá em cima do pináculo, vamos lá no monte. Isso tudo aqui é meu. O diabo falando para Jesus que o mundo, esse mundo de gente suja, esse mundo de pecado, esse mundo de caras pintadas, esse mundo de cosmético, esse mundo de saias curtas, este mundo de cabelo cortado para mulher, este mundo é tudo do diabo. E se é do diabo, quem usa estas coisas está usufruindo de benefícios do diabo. E o diabo diz, eu te dou tudo isso daqui, todo esse mundo, se prostrado me adorares. Mais uma coisa para vencer, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Oh, o diabo não venceu? Não, mas deixa o diabo usar uma astúcia bíblica. Ele pegou o Salmo 91, o diabo é leitor da Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, o diabo conhece mensagem, o diabo fala a Bíblia de cor, o diabo fala a mensagem de cor. Ele pegou a Bíblia, Salmo 91, e citou para Jesus. Vem cá, vamos no pináculo do templo. Levou, agora pula daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito, para você não tropeçar em nenhuma pedra. Aí Jesus olhou para ele e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito? Está escrito. Está no Salmo 91. Você pode lançar lá de cima, os seus anjos te seguram. Ele diz, não, essa escritura foi escrita exatamente para você citar. Jesus sabia, isso daí foi escrito para você citar para mim. Mas somente o Senhor teu Deus adorarás. Agora, quem que o diabo poderia perceber que era aquele homem ali? Ele venceu a Moisés, ele venceu a Abraão, e ele veio vencendo os profetas. Com cada um ele fez ele falhar numa coisa. Ele trouxe uma Dalila para Sansão, ele trouxe uma Batseba para Davi. O diabo vinha trabalhando sempre, mas quando chegou em Jesus, a coisa foi diferente. Ele não conseguiu. Dinheiro, mulher e fama. Ele não conseguiu vencer Jesus. Então, cada um de nós devemos estar seguro nisso. Nós devemos viver esta palavra. Deus em primeiro lugar. Dinheiro não está em primeiro lugar. Fama não está em primeiro lugar. Mulher não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus. E com Deus você vence o dinheiro, vence a mulher e vence a fama. Quer dizer, isso você vence a carne. Porque não tem uma carne de homem ou de mulher que não deseja a carne de homem e de mulher. Mas você tem que se revestir agora de Deus, revestir Deus em primeiro lugar.
coloca Deus. Deus em primeiro lugar que a sua mulher, que se a sua mulher falhar com você, dentro de casa, se ela falhar, se ela não te atender, mas você colocou Deus em primeiro lugar, aquela mulher não vai te atrapalhar, porque Deus está em primeiro lugar. Mas se aquela mulher estiver em primeiro lugar no seu coração, e ela falhar com você, no que tem que ser feito como uma mãe para seus filhos, como uma esposa para você, e ela falhar, então aquilo desmorona a sua fé. Mas por que a sua fé não vai desmoronar? É porque a sua mulher, o seu marido não está em primeiro lugar. Seus filhos, meus filhos faz isso, faz aquilo, então eu não sei mais o que fazer, não dá nem para a gente servir a Deus direito. Olha, eu não estou preocupado com eles, não. O que eu vou fazer? Mas você então não ama. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Se os filhos quiserem ir para o céu, eles têm que pegar o mesmo caminho do pai que está indo para o céu. Os filhos não podem ir para o céu pegando outro caminho. E como eles dizem assim, todo caminho leva a Roma. Isso é mentira. Tem que ter um caminho para levar a Roma. Não é todo caminho que leva a Roma. Mesmo que ela está em todos os caminhos. Ela tem todos os seus caminhos aqui na terra. Todas as suas religiões. Mas não leva ao céu. Então você tem que tomar a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida. Olha aqui. Por favor, atentem. Deixe que todas as outras coisas sejam secundárias. Mesmo a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seja o que for, deixe em segundo lugar. Coloque Deus em primeiro. Até aqui eu falei muito, eu preguei, agora estou lendo o irmão Branham. Você deve saber que isso é verdade. Tem que se colocar dessa forma, é dessa maneira. É Deus em primeiro lugar. Se você coloca o trabalho em primeiro lugar, Deus vai permitir que você perca o trabalho. Se você colocar sua fazenda em primeiro lugar, Deus permite que você perca a sua fazenda ou perca a sua saúde. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você coloca o carro em primeiro lugar, então Deus permitirá que você perca ele. Porque Deus quer que você o coloque naquele lugar que você colocou um carro, uma bicicleta, uma geladeira. Você já viu muitos pais que, só porque o filho riscou o carro, tem casos aí contados que eles batem na mão do filho até perder a mão? Por quê? Porque o carro vale mais do que um filho para eles. E Deus, então, nem ali está. Entende? Que não se faz isso. Se valoriza a pessoa, se valoriza filhos mais do que um carro, do que uma casa. Do que uma casa arriscada, do que uma casa que suja, a mulher limpa e suja. Mas se valoriza Deus em primeiro lugar e depois se valoriza a pessoa no lugar dos objetos. Se valoriza a pessoa primeiro, em lugar de objeto. Deus valoriza os ministros, os mensageiros. Dentro da casa, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. O que você pensa que Deus está falando para você trazer e que todo o dízimo tem que ficar? É para 4 paredes. É para uma organização. Traz para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aonde é que tem mantimento? De onde sai o mantimento? É de 4 paredes? Não, é de um mensageiro. Então é ali que está levando os seus dízimos, é para aquele lugar. Se você notar, isso daí também são coisas naturais que você pode ver sendo distribuídas depois, coisas espirituais, pelo cumprimento das naturais. Somos abençoados. Agora, eu não posso ser abençoado se eu lamento. Eu não posso. Senhor, por que o que os outros têm eu não tenho? Então, eu estou errado. Por que os outros têm eu não tenho? Por que eu tenho essa mensagem e os outros não têm? Por que eu tenho a revelação e os outros não têm? Então eu vou ficar discutindo com Deus? Por que o Senhor não dá para eles também? Se a Bíblia está mostrando que Ele dá para quem Ele quer. Amém?
Deixa eu ler aqui porque eu já estou quase finalizando. Agora, é o que Deus faz. Olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas ninguém, é aquele que o Filho quiser revelar. Se o Filho revelar para mim, revelar para você, está revelado. Se o Filho não quiser revelar, não adianta nem eu brigar com o Filho. Não adianta, é o Filho que quer revelar, porque o Filho revelou Deus, o Filho é o corpo, revelou o eterno, revelou o invisível, o visível revelou o invisível, e assim somos nós na terra, nós somos o visível, revelando Deus, o invisível. Onde? Em casa, no trabalho, na rua, nas conversações, nos tratados, nos assuntos, nas resoluções de problemas, nós estamos revelando Deus. Olha, posso confiar na palavra daquele homem, porque Deus está falando através dele também. Posso confiar. Agora, a maioria não tem direção de Deus para isso. Não sente que eles são mensageiros para isso, para mostrar essa vida. Não é falando muito que se ganha essas mulheres incrédulas e esses homens incrédulos dentro de casa, não é falando. Pedro diz que é sem palavra. Em outras palavras, em silêncio, sem conversa. Quem começa a conversar muito enche a cabeça dos outros. Principalmente quem não tem ministério. A mulher não tem ministério para pregar. Ela quer ganhar o marido, ela ganha o marido quietinha, fazendo de tudo para o marido. Fazendo de tudo. É assim que ganha o marido. Mas aí qualquer coisa ela está desforrando. Ah, você não deixa na igreja? Então você vai ver também. Você vai ver também comigo. Não. Seja uma boa mulher. Seja a mulher dele, do seu marido. Sirva em todos os pontos e trate direitinho. Cuide da roupa dele, da vida dele. Você foi posta na vida do homem para uma adjutora. Nós fomos postos na vida de Cristo como uma adjutora. A igreja é uma adjutora, ela não é cabeça, ela é uma adjutora. E Deus respeita tanto nesse tempo que Ele e a igreja está se tornando um, como Deus e Cristo se tornou um, Deus e Brana se tornou um, Deus e nós está se tornando um outra vez. Que Deus te ajude. Deixa eu terminar só esse pedacinho aqui. Por favor, atentem. Deixe que todas as outras coisas sejam secundárias, mesmo a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seja o que for, deixe em segundo lugar, coloque Deus em primeiro. Você deixe Deus em segundo. Você diz, irmão Bran, os meus filhos, vou largar meus filhos, colocar Deus em primeiro lugar, e meus filhos não em segundo, meus filhos, qualquer coisa. Coloque Deus primeiro. Deixe que Ele seja o primeiro. Agora, eu duvido que um marido que coloca Deus em primeiro lugar, ele seja um marido ruim. Eu te desafio, marido ruim, colocar Deus em primeiro lugar. Mulher ruim, que não sabe tratar casa, não sabe tratar marido, não sabe tratar filhos. Marido que não sabe tratar esposa, que não sabe nem tratar os outros. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você será um marido diferente, uma mulher diferente, um filho diferente, um pastor diferente, um membro diferente, um diácono diferente. Coloque Deus em primeiro lugar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos despertados neste tempo em que vivemos. Porque nós não queremos saber apenas selos, trovões, novo nome, Senhor, e depois estarmos fazendo a coisa toda contrária no tocante ao cumprimento da Bíblia, no exercício físico de cada um de nós nesta terra, quando temos que cumprir nosso papel de marido, de pai, de pastor, de diácono, as irmãs de esposa, de moças, de jovens, de gente de fé. Ajuda, Pai, cada um de nós. Precisamos de Ti. Derrama a Tua bênção sobre o Seu povo, enquanto nós ensinamos eles buscar o Senhor em primeiro lugar. Dê a cura para eles, Pai.
Dê o trabalho que eles merecem, Senhor, para ganhar o pão de cada dia de uma forma mais fácil. Ajuda eles, Pai, que eles possam ter um melhor salário. O Senhor pode fazer isso. O Senhor abre as portas, as janelas dos céus, escancara tudo para o seu povo, segundo a sua palavra em Malaquias 3, que o Senhor abriria as janelas do céu. Abre essas janelas para eles também, nesta parte, desde que eles tenham cumprido a sua palavra. Ajuda cada um, que seja abençoado. Tira todo o mal dos corações, das mentes, todo o pessimismo, Senhor, toda maldição que cada um puxa para si mesmo por falta de fé. Ajuda eles a crer, Senhor, que eles possam crer na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sou viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu. Sou viajante, não paro na estrada, Viajante a caminho do lar, suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas vou em frente, não posso parar. Deus me sustenta com suas promessas, sua bondade me faz caminhar. Sou viajante a caminho do lar, Suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei